Pois é, gente, Mocuyu, Motumbá, Aurê, Assina Gojirá para todos aí, para os mais velhos, para os mais novos, Laro Exu, né, abridor de caminho, que quebra a demanda, o que facilita a comunicação, principalmente entre nós pretos. Porque muita gente clama por Exu e acha que ele atende a todo mundo, né? Mas não é assim não. Tem que ter a referência. Tem gente que tem que chamar pelos vikings, o Ragnarok, aquelas coisas lá, porque a ancestralidade deles estão lá. A nossa é Exu, que abre o caminho, que facilita o diálogo da gente. Essa é mais uma live, desde o início das nossas pedagogingas e Caruru de Ibeje, na sua 20ª edição. Pela primeira vez estamos fazendo todo o trabalho do Caruru e das pedagogingas direto da fazenda modelo Quilombo do Oiti, aqui dentro da comunidade remanescente de Santo Amaro, comunidade remanescente do Quilombo do Oitizeiro, o que foi o maior quilombo da Bahia, considerado um dos maiores quilombos do Nordeste. Nesse lugar que estamos, ancestral, esse lugar onde viveram momentos de vários aspectos, os que nos antecederam aqui, que a gente está, onde está enraizado o Oranifé, onde está enraizado o nosso querido Aldair Batata, onde está enraizado nossa querida Jomária Soledade, nesse lugar onde estão plantados os nossos mais velhos e mais novos, que dentro de uma circularidade estão presentes conosco, que a gente vai falar sobre os temas que essas pedagogingas e esse Caruru buscou exibir para nós, povo preto, porque esse evento é feito para o povo preto especificamente. É óbvio que várias outras pessoas de outras etnias não pretos vão ter acesso, os nossos irmãos originários que realmente são fundidos com a nossa cultura, com os nossos propósitos, também estarão presentes aqui, mas essa atitude de desenvolver a 20ª edição do Caruru aqui do Caruru se dá por isso, porque nós estamos na busca da África dentro da gente, da busca da farafina. Então, todo o nosso glamour e todo o nosso luxo é secundário ao enraizamento da nossa luta. O princípio terra, água e comunicação, ele se dá porque a África nos ensinou isso desde Kemet e desde os povos que antecederam Kemet e migraram para trazer o nosso conhecimento. São os povos iorubás, os povos bantus, né, as suas várias e múltiplas vertentes e etnias, né? Povos originários, eles nos trouxeram uma sabedoria de que a terra é a base de tudo, é o princípio, a água, a continuidade, a vida que está sobre a terra. E a comunicação é o processo de espiritualidade e de avanço dos nossos povos. Então, terra, água e comunicação é o que o colonizador branco, o que a supremacia branca nos tomou para que pudesse ter toda essa hegemonia da saúde, do alimento, da religiosidade. Haja visto que se tomou a terra, se tomou a água, se dominou a comunicação e agora se toma a religiosidade e a espiritualidade que nos é furtada a cada dia. Né? O nosso poder, os nossos mantras de elevação ao nosso Supremo, ao nosso Orum, tem sido furtado, tem sido falsificado, diluído como foi a melanina que está na minha pele, mas não babalou o sangue e nem a impulsão da África que deixaram em mim, porque a África é assim, você deixa uma raizinha assim, ela lasca tudo. Então, é aqui que estamos. E hoje, a primeira mesa, vamos estar aqui com pessoas especiais para a luta do mundo, quanto pessoas pretas do Brasil, pessoas que estão numa sincronia, buscando essa sincronia da circularidade. A gente vai ter o Nilrace, a gente vai ter Joelso, a gente vai ter aqui a Poena e a gente vai ter um grupo de trabalho de povo preto que avança
como Ogum, e que quebra demandas como Exu, mas com a consciência de povo preto. Porque nós aqui não estamos fazendo uma live, está havendo uma live, mas isso é um conteúdo histórico, é o que alguns chamam de oralidade, né? Outros não conhecem a nossa escrita, alguns não entenderão o que nós vamos falar, mas para quem a gente quer que esse conteúdo chegue, vai ser bastante legível, né? Hoje, como estamos fazendo uma atividade híbrida, a gente tem esse domínio dessa porra, dessa comunicação, porque o nosso DMB foi a primeira internet, o nosso Bobolom foi a primeira comunicação sem fio, e a gente está dominando hoje, fazendo híbrido, fazendo com nossa irmã Uniurace lá em outro estado, a gente aqui na comunidade quilombola, a nossa irmã estaria lá em Morro do Chapéu, mas teve um problema lá de última hora, não vai poder participar, a nossa querida Egaí, mas nós estamos dando prova de que vivemos Orixá, vivemos Exu, vivemos meu pai Xangô, vivemos Ogum, Oxum, aqui na beira do Rio de Conta, com toda essa força da mulher, esse rio rico, da lama de Nanã, com toda a sua vitalidade, com sua lama placentária da vida. E a gente vai falar com nossa irmã, que além de tudo passou agora por esse processo. Ela passou pelo o processo da terra, da pluralidade da terra, da eclosão, da reprodução, né? O ritual de passagem das nossas mulheres africanas, de parir, independente de qualquer condição que esteja. Então vamos falar com a Niurace e ela vai falar. Isso é um conceito de terra, para você ver como é que nós está, viu? Se ligue. Seja bem-vinda, minha irmãzona aí. Massa! Muito boa noite. O senhor é poeta, né? Começa a falar e vai rendando. Benção, meu mais velho. Sua Exu mesmo, bênção. né, velho? Oxalá Bênção, meus abençoe, irmãos, irmã. minhas Oxalá abençoe. irmãs. É um prazer estar aqui. É uma pena não poder estar aí, né? Mas isso vai acontecer em breve. Imaginam a dinâmica que não está sendo, né? E a dificuldade também de encaixar as atividades presenciais com as lives, né? Eu fico muito emocionada de ver que nesses dias de destruição, né? Como fala o evento, como fala o livro da Beatriz Nascimento, né? Nós estamos vivos, vivas, orgulhosos, orgulhosas e fazendo coisas, né? E nos movimentando e criando, né? Então, primeiro, eu quero saudar a todos e todas, né? Pedir licença para falar, agradecer pela confiança, pelo convite, mais uma vez, pelo carinho, né? Eu me chamo Anin, e meu trabalho, eu acho que o que me traz aqui, né, o que me trouxe a conhecer o Mestre Jorge, a Casa do Boneco, e muita gente, né, no âmbito disso tudo que a gente chama de movimento preto, foram os meus trabalhos de tradução para formar livros, vender livros e financiar e usar esses recursos, né, para o financiamento de ações comunitárias voltadas para o povo preto, né? Eu sou formada em saúde, né? Minha graduação, eu sou fonoaudióloga, eu trabalho no SUS, mas fora do meu serviço eu comecei a buscar essa África e a fazer trabalhos de tradução e vender essas traduções e destinar os recursos para ações pretas de base comunitária, né? Eu começo dizendo que eu fiquei muito receosa com o convite, mais uma vez. Primeiro a responsabilidade, né? Depois a mesa terra, né? E aí eu falei para Dani, mas Dani, quando ela veio me escrever, né? Não, sua mesa é terra, você vai estar com fulano de tal, fulano de tal. Eu falei, nossa.
Mas eu falo, na mesa da terra, eu cresci num apartamento de 42 metros quadrados, no Doron, né? Quem é de Salvador sabe onde é o Doron. Eu cresci num apartamento de 42 metros quadrados, como é que eu vou falar de terra? E ela falou, gente, nada melhor então do que você falar de terra, já que você não cresceu na terra. E eu fiz, olha, mas você é do nada, hein? Você é boa de convencer. E aí ela falou, não, porque eu tô aprendendo com o mestre Jorge. E aqui estou eu, né? Então, essa recém-mãe, né? Na atividade passada eu estava grávida. Falei para o mestre Jorge, eu tô grávida e tal, vai nascer em breve. E ele deu vários spoilers na live, né? E eu, ai meu Deus, ele vai falar para todo mundo, e ele dando vários spoilers, dá várias indiretas nas lives. Quem pegou, pegou, né? Quem pegou, pegou. E minha neném tá aqui com 9 meses, enfim. As coisas a gente continua, né? Apesar de tudo. Bom, e aí falar então de terra, e eu fiquei pensando, o que falar, né? Eu vou falar desse meu lugar de uma mulher preta, que nasceu num conjunto, que cresceu num conjunto habitacional, né? E como isso impacta na maioria da vida do povo preto hoje, né? A maioria do povo preto hoje está na zona urbana, né? E a maioria dos movimentos pretos hoje, inclusive, militam por isso, né? Então, se a gente for olhar uma série de debates, né, de direito à cidade, né, de uma série de debates que são feitos pelo próprio movimento preto, né, militam, pedem pelo afastamento da terra, né? Olha a nossa contradição, né? Quando a gente não coloca a África como primeiro lugar, né? E isso traz uma série de implicações para nós, né? Bom, o que me faz esse caminho de voltar para casa, né? Eu fico primeiro analisando a história da minha família e pensando onde que está essa necessidade de voltar, né? Até onde eu fui, todo mundo da minha família nasceu em Salvador, ou uma parte em Cachoeira também, mas ninguém tinha terra, ninguém tinha, né? Mas de onde vem essa sensação, essa importância, essa necessidade de colocar o pé na terra, né? De todo dia de manhã, de tomar banho de rio, de onde vem essa sensação, essa necessidade, né? Que em um dado momento eu passo a sentir, né? E eu, nessa trajetória, né, de urbana, né, de como hoje a maioria das mulheres pretas, né, que estão em zona urbana, e cresci na zona urbana e longe, né, de um contexto mesmo africano, né, da diáspora em termos de território. E eu me formei e comecei a trabalhar. Quem é de Salvador vai saber. Eu trabalhei no Hospital Roberto Santos, no Hospital Ernesto Simões e no Menandro de Farias. Eu trabalhava com reabilitação de pacientes, reabilitação de cabeça e pescoço. Eu sou fono, né? Então, a maioria dos meus pacientes, eles não conseguiam engolir a própria saliva, de tão lesionados. E a principal lesão é o AVC. A principal lesão. Pretos, principalmente mulheres na faixa etária entre 45 e 55 anos, né? Homens também, mas mais mulheres. Era um dos perfis. E o segundo perfil
eram meninos pretos, jovens de 20 e poucos anos, com sequela de lesão por arma de fogo e acidente de moto, né? Então, eram pacientes estabilizados, mas com um risco muito grande porque eles se engasgavam em suas próprias salivas, né? Então, a minha função era trabalhar para que essas pessoas pretas inicialmente conseguissem engolir a própria saliva. E isso foi um tipo de trabalho que me adoeceu, né? Porque cada dia chegando mais, cada dia era mais, cada dia mais mulher de 50 anos com AVC, cada dia mais menino preto, porque se discute muito também a morte, né, por arma de fogo, né, pela violência, mas também tem as sequelas. Tem um monte com sequela, que tá um bebê em cima da cama, um bebê no sentido de precisar de todo o cuidado da mãe para tomar banho, para usando fralda, usando sonda, e eram esses os pacientes, né, que vinham para mim, e cada dia chegando mais, cada dia chegando mais, cada dia chegando mais, né? E o que se faz diante disso, né? E aí, um dos pontos que eu queria trazer com relação a hoje, a principal causa de morte de pessoas pretas não é a violência. Não é a violência. São as doenças crônicas. Hipertensão, diabetes e doença renal. Hoje, mas a diferença é gritante. É assim, 5 vezes mais. A gente chegou a conversar sobre saúde, né? Na live do ano passado, mas é muito gritante, né? Então, se a gente tivesse que colocar como, né, a nossa primeira pauta, né, todos os pretos unidos, né? Assim, nossa principal causa de morte hoje são as doenças crônicas, né? E o que está acontecendo? E o que isso tem a ver com terra, né? Eu acho que um dos pontos aí diz respeito, então, a o que é você crescer num espaço majoritariamente urbano em que, primeiro, o alimento, ele é um processado. O alimento não vem da terra. O alimento não é fresco. O alimento, ele não é descascado. Ele é desembalado, né? Então, isso impacta na saúde, né? Outro ponto diz respeito à espiritualidade. Também a gente perde a espiritualidade, que na concepção africana, e pensando, né, em termos teóricos que eu adoro, dos filósofos e tudo mais, Deus está nas coisas naturais, né? Então, não é rio, não é só o rio, né? Ali é uma manifestação de Deus, é o Oxum, né? Não é só planta, não é só árvore, né? É uma manifestação de Deus, é o sangue, né? Então, Deus está nas coisas. Se eu cresço numa caixa de concreto, onde é que está Deus? Não está perto de mim, está no céu. Então é cristão, é o Deus, é o homem branco né? Quando a gente sai da terra, a gente sai de Deus. A gente sai da nossa espiritualidade. A gente sai de entender os sinais da natureza, né? Então, quem cresce sem isso, né? Depois, essa pessoa até pode buscar uma espiritualidade africana e tudo, mas vai ser sempre deficitário, né? Vai ser sempre algo meio cristianismo preto ainda, né? Porque essa ausência de contato com Deus das coisas,
né, do dia a dia. E aí, eu lembro muito do mestre Bispo, né, mestre Nego Bispo, quando ele fala, quilombola do Piauí, quando ele fala, né, que os povos brancos, eles têm medo da natureza, né? Eles têm medo da natureza. E nós, que crescemos afastados, pessoas pretas, que crescemos afastados da terra, a gente também é ensinado a ter medo da natureza, né? Tem medo do escuro, né? Tem medo de bicho, tem medo tem medo, né? Então, é possível, né, falar de espiritualidade africana, falar de africanidade, falar de crescendo, vivendo, defendendo, militando pelo direito de permanecer, né, sem terra, né? Isso é muito. Eu fiquei analisando, assim, olhando antes de fazer essa fala e pensando nos pontos. Eu fiquei olhando qual é o movimento preto hoje que faz o que a Casa do Boneco está fazendo, né? E não é para puxar saco, nem nada disso, mas assim, a primeira questionamento talvez seria: é de fato um movimento que a gente precisa, né? No sentido de, vamos lá, militar, né? Ou é uma reconstrução de tudo, né? Porque aí tem tudo, né? Tem água, terra, comunicação, tem espiritualidade, tem os ensinamentos dos mais velhos para os mais novos, tem a natureza, tem o alimento, é um tudo. E a gente é isso, né? A gente é um todo. Então, esse trabalho, né? É um trabalho, o trabalho da Casa do Boneco, que envolve uma série de aspectos, né? Envolve saúde mental. Então, tem um bocado de estudo moderno falando que mexer na terra libera endorfina, não sei o que, né? E a gente sabe que né? E o que faz um povo, né? O que acontece com um povo que é tão privado de terra? Né? O que acontece com esse povo? E não é só o fato da gente ter sido privado da terra-mãe, né? É também o fato de, em diáspora, a gente ter sido privado da terra para o desenvolvimento econômico e tal, e espiritual. E hoje, não é uma pauta. A gente não pode dizer que é uma pauta dos movimentos pretos, né? Mas substancial, né? Diferente do trabalho que vocês têm feito, né? Dessa necessidade de voltar à terra, né? Que é o nosso lugar, que é onde está Deus, que é onde está o alimento que realmente alimenta, que é onde realmente está o remédio que realmente cura. E aí, já finalizando, né? Eu vou compartilhar umas informações com relação a essa questão da saúde da terra, né? E dos nossos desafios mesmo, né? No ano de 2019, foi feita uma pesquisa que foram entrevistados 28 mil negros no Brasil. No ano de 2019, então é recente. Perguntando sobre hábitos, né? Hábitos alimentares, atividade física e tal. E aí, o que a gente observa é que, por exemplo, que dentre esses 28 mil negros entrevistados em todas as capitais do Brasil, os homens negros, eles consomem mais álcool do que fruta, legume e hortaliça, por exemplo. Em termos percentuais, né?
Então o álcool ganha. Mais da metade dos homens negros estavam acima do peso, mais da metade das mulheres negras acima do peso. A frequência de ingestão de refrigerante é uma parte considerável com consumo diário de refrigerante, 5 ou mais vezes por semana de refrigerante, né? E isso vai impactar lá no que eu comecei falando, né, dos meus pacientes pretos, majoritariamente pretos, que não conseguiam engolir a própria saliva, né? Então, terra tem a ver com Deus, tem a ver com a nossa espiritualidade, tem a ver com a alimentação, tem a ver com pelo que a gente luta no final das contas, né? Tem a ver com criar filho, tem a ver com parir, né? Tem a ver com as mulheres, e é isso. Esses são alguns apontamentos para a gente pensar e conversar e seguir na mesa. Obrigada. Massa, irmãzona, desse jeito. O que é incrível, eu estava aqui o tempo todo falando com as meninas aqui, porque na verdade eu só sou a interface gráfica da instituição, né? A instituição mesmo só as pretas, estão aí, ó. Quem domina a tecnologia, quem domina a cozinha, quem domina a saúde, a espiritualidade. Né? Meu pai estava falando aqui, daqui a pouco eu vou dar uma pala dele aqui. Ele falando, não, que ele sempre foi de associação, mas sempre tinha mais mulher ajudando, né? Que a mulher, ela sempre é um número muito grande na luta, né? Ela está... e é essa questão da própria terra, né? Que a gente relaciona, né? Hoje a gente tem que ter muita cautela, porque a branquitude pega toda a terminologia que a gente cria para referenciar os nossos, e dentro de poucos minutos está numa página aí oferecendo isso. Então quando a gente fala em aquilombada, daqui a pouco já tem quilombo branco aí, tudo. A gente vai falando na reza, já estão tudo rezando, já tem associação de rezadeira dando curso com certificado em 6 dias. Então a gente tem essa coisa da circularidade da gente, e acaba que o nosso diálogo ele já é telepático, que são princípios nossos, né, que vem sendo furtado. A gente cada dia está longe de sermos quem éramos, porque nós não temos mais contato, nós não estudamos como preto, não damos conteúdo preto, não nos alimentamos como um africano. Isso gera essa questão que você foi para mim, é uma continuidade pela faixa etária, ou seja, desde a questão circular entre o que você fala e o que eu falo. É um princípio de quando a gente não tem terra, a gente não pode falar que está lutando, que está voltando para a África. Aí quando você fala assim, não ter terra é de ter a propriedade, não, é de querer, porque o primeiro ter é o querer, né? Você primeiro tem na sua cabeça, na sua vontade, no seu impulso, e aí você avança para obter. Mas se a gente não tem terra na nossa cabeça, como que a gente pode ir para a África?
o protagonismo da branquitude está aí, e a pretitude toda que luta querendo o domínio e o protagonismo do branco para ser preto igual, né? A igualdade, ser um preto igual hoje é ter a mesma coisa do branco, o mega star preto entrar na loja do branco e comprar 30 mil reais de loja. Porra, mano! É assim, incrível ver que a gente quer ser africano, se toma os dreads, as tranças e é preto cada dia menos africano porque está indo para longe da terra, só por esse princípio, né? Eu digo, hoje, né, a gente fala muito, um grupo de arte, um grupo de dança afro nós temos, né? Se criou um grupo de dança afro, um balé afro, esse balé afro tem toda a origem da ancestralidade africana, e aí a primeira chance que esse balé afro tem de viajar, ele vai para a França, ele vai para a Espanha, ele quer ir para os Estados Unidos, ele nunca vai para a África e diz assim, pô, eu vou lá na África. Os músicos pretos, eles não vão para a África, eles querem ir para a Europa. Para eles, por mais que estejam feitos no seu conteúdo percussivo, na sua música africana, eles querem ir para a Europa, para ser o top lá na Europa. Você não vê a galera, a gente traz os caras de Guiné-Conakry para aqui, os brancos agora que traz, né? Os griots, mestres de Guiné-Conakry para aqui, os pretos vão tudo tomar oficina para aprender com os africanos, todo mundo tem Felacute, mas na hora que monta o trabalho de percussão vai para a Europa. Eu quero ir apresentar nos Estados Unidos. Ele não quer ir para a África. Então, mas eles se acham os africanos, né? Então essa é uma discussão que a gente tem sempre, eu levando, a gente sabe que aqui a gente tem uma casa de formação, né? A Casa do Boneco busca trazer formação para a juventude, mas a gente não pode estar educando da mesma forma, a gente não pode estar alimentando da mesma forma. Como é que a gente não reflete quem foi que veio em cima do navio negreiro? Qual era a medalhinha que estava no pescoço do cara que chicoteava a gente? Ele orava para quem? E como é que a gente pode cultuar esse mesmo Deus que autorizou ser feito isso com a gente? Nós não podemos ser cristão. O preto africano cristão já não tem nem diálogo, irmão. Não tem uma resposta. Eu não tenho tempo de tolerar essa regressão no diálogo. Aqui a gente tem comunidade quilombola evangélica dentro do conselho quilombola e os caras querem que eu participe do conselho. Não, irmão, não existe comunidade quilombola evangélica, não existe isso. Dentro do princípio que reconhece as comunidades remanescentes de quilombola, o conceito da religiosidade é de matriz africana. E como é que lá na escola, então é uma comunidade quilombola catequizada ou colonizada, cristianizada? Não é essa comunidade que resistiu. Não foi esse Deus que fez o povo quilombola dessa comunidade resistir dentro da... Então, eu não posso participar de um movimento quilombola que está fazendo parte de uma política de Estado. Então, se é para confrontar o Estado, é a política quilombola que a gente vem trazendo desde dos nossos ancestrais que lutavam por esse conceito. Então, não é um estilo de África. Você é estilo África, agora o papo é esse. Então, não adianta vir com seu dreadlock, com seu cacho perfeito, e na hora que o poeta entra no metrô, que o poeta entra no ônibus, que fala, mataram 5 na favela, a menina bota o fone, o menino bota o fone, vira a cara pro lado da janela para não dizer que aquele negócio de sangue, eles estão, não, minha onda é outra, é paz, ó, um paredãozinho, uma rabinha pro lado, para, gente. Então, essa questão de terra, eu não sei como é que branco faz santo, eu não sei como é que gringo faz santo, nem é santo, eu acho que eles deviam fazer santo, até o linguajar é próprio para eles deviam fazer santo, fazer Santo Antônio, fazer Cosme Damião, eles deviam fazer isso, porque os evangélicos também rodam, falam a língua, né, às vezes, então eles devia ter um lugar de fazer santo, porque eu não acredito que essas pessoas possam fazer orixá, né? Então a gente já vê a desqualificação, hoje é os capoeira branco, hoje é a terra branca, né? Porque
eles não falam que essa ideia... Eu falo muito sobre a questão de terra, é que os movimentos de luta pela terra no Brasil, que cresceram mais, as siglas que cresceram mais, elas não usaram a tecnologia quilombola para a reapropriação da terra, não. Eles usaram o conceito do colonizador, ocupar a terra para produzir, para crescer, para ser fazendeiro, né? Porque foi o conceito do imigrante que fez o movimento de luta pela terra. Eles não respeitaram a forma do quilombola fazer a terra, eles não respeitaram a forma dos originários do Pinambá, Pataxó de cuidar da terra. E os movimentos de luta pela terra seguem o princípio do colonizador. E é dessa forma que a gente vai agora também, Ani. Uma das coisas que eu gostaria de perguntar, assim, para a gente poder, né, passar assim para Joelso, que eu acho que é a próxima pessoa que a gente vai estar falando. Eu não sei como é que, se vai ter alguma pergunta, tá, alguma coisa no chat, essas coisas aí que eu não saco aí. Mas uma coisa que eu gostaria muito de perguntar para você hoje, com a relação de mãe terra, né, da mãe que pariu, da mãe, eu me lembro que eu fiquei sacaneando, porque você falou, mestre, vou falar só para você, não quero que você fale, porque, é claro, isso é um segredo, né? Nós que somos do axé, da mandinga, a gente sabe o que tem que falar na hora que tem que falar, porque a gente sabe as energias que fluem, né? Sabemos. Então, eu fiquei sacaneando, dando vários spoilers, assim, tirando onda de que ela tá no sapatinho, né? Vai falar. Mas é lindo isso. Mas o que eu gostaria de falar, aproveitar até nesse momento para mandar um salve para Egaí também, que pariu há pouco tempo, tá com o nosso Diop, que é o nome da fera, Diop. Ela e Diego também, que são da Ginsaba Agroecologia, dois pretos agrônomos, uma quilombola de uma mulher retada mesmo, mulher linha de frente, que faz todo o diálogo com a terra. Hoje já dão uma assessoria de agroecologia, são parceiros da casa, filhos também da casa, mas infelizmente ela não pôde participar, mas dá um salve para ela aí, que são as mulheres paridas, né, que são as coisas mais lindas. Bezerra da Silva dizia assim, eles tentaram acabar com a gente, mas não sabia que preto é igual a capim, corta um, nasce 10, então se fuderam, né? Porque daqui a 300 anos é tudo nosso, né? Então, essa pergunta assim de hoje, você mulher, mulher terra, mulher que pariu, e que sempre é para o povo preto hoje, para as mulheres pretas jovens, o medo de parir, de botar um filho no mundo, fazem uma visão do mundo ruim que mata nossas crianças, né? Que impede que a mulher estuprada aborte, mas permite que a polícia mate uma criança de fuzil. Essa sociedade que a cada dia impede que a mulher preta jovem, que tem uma visão mais ampla, queira parir, né? Da mesma forma que a gente também não controla as nossas adolescentes, que jovens já são encaminhadas para a aparição através dessa psicose machista das novinhas. Na África a gente via também a coisa com as bajudas, como são chamadas em Guiné-Bissau, o que aqui a gente chama de novinhas, a perseguição do turista estrangeiro, essa concepção que nunca foi nossa, porque nós temos nossos rituais de passagem que respeitam nossas faixas etárias, né, que foram desconstruídas pelo colonizador também. Então, eu queria que você fizesse essa fala sobre mulher terra, né? E a sua visão de poder estar nesse protagonismo, de estar com a sua cria, mulher, né? Que é uma questão a mais nesse país, né? Seu microfone está desligado. Ai, desculpa. Massa. Agora voltou. Eu me sinto a rainha, né? Agora sim que eu sou mãe, eu me sinto uma deusa. Eu acho a mulher urbana, né? Eu vou falar assim, a mulher urbana, a mulher preta, privada de terra, a mulher
que foi educada na escola, né, foi educada na escola do colonizador, sem uma comunidade tradicional, e ela é uma coitada. Ela não se conhece, né? E eu falo, e uma das questões a gente enxerga isso, né, com essa gravidez, parto e puerpério, né? É uma das coisas que eu enxerguei. Primeira coisa é que existe mesmo essa educação de se você engravidar cedo, você vai estragar. Aliás, não, se você engravidar cedo, não. Se você engravidar, você vai estragar a sua vida, né? Não tenha filhos, né? Isso estraga a vida. Então, para contrabalancear, digamos, a gravidez na adolescência, né? E todos os problemas que uma gravidez na adolescência causa, tem esse discurso, né, de para você ser bem-sucedida, né, você não pode ter filhos, né? E aí, fazendo um adendo com relação à gravidez na adolescência, eu queria chamar a atenção para um detalhe importante. Estava vendo umas reportagens sobre isso, né? A menina que engravida com 14, 15 anos, o pai tem 21, 22, né? Então existe uma responsabilização aí necessária, né, desse homem, né, desses homens, com relação a essas meninas que estão engravidando muito cedo, né? Mas voltando para esse contexto, então, da mulher urbana que cresceu ouvindo que ter filhos estraga a vida, né? Tá no discurso, tá na universidade, tá muito nos movimentos pretos também, né? Primeira coisa, acho que parir foi fundamental para eu entender a minha iniciação no candomblé. Eu entendi. Eu entendi a minha iniciação no candomblé depois que eu parei. Eu entendi, né? Me veio vários pensamentos, né? Eu entendi o portal, passar pelo portal 2 vezes, né? Fazer santo, me iniciar, né? E então eu vim no chorinho e parir, né? É passar pelo portal, né? E a mulher ser esse portal é muito poderoso, né? Onde é que estava essa menina? Quando minha filha nasceu, né? Eu parei, tive um parto normal, parei em pé. Depois disso, eu falei assim, gente, eu faço qualquer coisa, eu parei em pé. Né? Eu posso fazer qualquer coisa. E quando eu pari, ela nasceu, né? Eu falei assim, gente, de onde vem essa menina? Mas ela só pode ter vindo. Só pode ter vindo Orum, né? De onde veio? Né? Com o olhinho assim, me olhando, né? Então, já começa pelo fato de que as mulheres têm perdido, as mulheres no Brasil, e aí é majoritariamente, têm perdido o parto natural, né? Porque tudo que vai nos distanciar de terra, né? Então, tem perdido o parto natural, cesarianas descontroladas, né? Não se. Depois que a criança nasce, a placenta não vai mais para a terra, né? Nas tradições africanas se planta, né, a placenta junto numa árvore frutífera para essa criança nunca ter fome, né? Teve uma série de coisas que são feitas com relação a quando esse bebê nasce, e quem não tem terra vai fazer o quê com relação a isso? Então, olha a ausência de terra como nos afasta da espiritualidade o tempo todo, né? Tem outra questão, né, esses cuidados mesmo, né, com essa criança, né? Então, hoje, e a verdade que a maioria do povo preto precisa dos brancos até para parir. Como é que a gente vai ser livre desse jeito, né? Se a maioria de nós, e aí é óbvio, existem as comunidades tradicionais, existem as parteiras, as quilombolas, ribeirinhas, mas a maior parte do povo preto está nas cidades, né? E aí a gente precisa de branco até para parir. Como é que a gente vai ser livre desse jeito? Se para vir ao mundo,
tem lá o médico, a enfermeira, né? Para poder nos dizer o que fazer, né? Uma das grandes contradições que eu vivi nesse processo de maternidade foi existem as doulas, né, que acompanham as mulheres e tal. Eu tive uma doula, minha doula era uma mulher evangélica e ela sabia tudo de erva que uma grávida deve ou não utilizar na gravidez. Eu fiz, gente do céu, que coisa, né? De onde vem esse conhecimento, né? E a mulher que está na urbanidade, né? A mulher que está na cidade, ela está completamente apartada disso, né? Então, a relação do parto, né? A relação do parto com a terra, de trazer uma criança pro Aie, né? É muito forte, né? É tão muda tanto, né? Muda tanto. E ao mesmo tempo, a gente sabe que, como a gente está muito desconectada enquanto povo, enquanto mulheres e nascidas em contexto urbano, se para assim, sem nem ter dimensão do quanto aquilo é enorme, sem nem ter dimensão do quanto aquilo é grandioso, que placenta não é lixo hospitalar, né? Que faz parte do processo sentir dor, né? E que a gente segura o tranco, né? A gente pode fazer isso, que é difícil, né? Que é duro, que dói, e ok. Esse é o processo, né? A gente segura esse processo. Eu fiquei pensando, quando eu fiz, né? Depois que eu pari, eu fiquei pensando, será que minha mãe Oxum sentiu dor quando me pariu? Né? E fiquei pensando na minha responsabilidade de manter esse culto, sabe? Porque eu acho que cada filho que nasce de orixá, eles. A gente, enquanto mulher, a gente coloca nosso corpo à prova, né? Nosso corpo rasga, nosso corpo, né? A gente sangra, né? Diz o provérbio que a mulher é o único ser com força suficiente para abrigar espírito que ainda não nasceu nesse mundo, né? E quando esse espírito nasce, a gente sangra. E nós somos as primeiras a aspergir sangue no rosto, né? De todo mundo que nasce. Por isso, a nossa ancestralidade ela só pode ser matriarcal e ela só pode ser ligada à terra, né? Foram as mulheres que inventaram a agricultura na África, né? Tá tudo interligado, é tudo tão bonito. E eu vejo as pessoas falando mal da maternidade, eu fico, gente, como pode? É óbvio que existem uma série de intempéries e de problemas e de uma série de questões que a gente vive, né? Mas essa série de questões diz respeito ao que a gente sofre do sistema racista, mas também de uma série de coisas que a gente perpetua, né? Uma série de coisas que a gente continua perpetuando enquanto povo, né? A gente tem muito trabalho a fazer de resgate para nós, e esse retorno para a terra ele vai nos possibilitar comer melhor, parir melhor, fazer as coisas de maneira melhor, né? Não à toa as mulheres pretas são as maiores vítimas da violência obstétrica e são as que mais morrem de parto. A gente não tá na Terra. A gente não tá mais. A gente não, sabe? Quem tá trazendo os meninos pretos para o mundo são os médicos brancos. Como é que isso vai dar certo? Né? Então, é tanto trabalho para a gente fazer, é tanta coisa para a gente resgatar, né? Mas eu acho que eu respondi. Massa demais, claro. É justamente isso que a gente tem incentivado, né? No nosso diálogo é de faça a coisa certa.
Eu gosto muito de. Eu aprendi a falar inglês com legenda de filme, lendo embalagem, né? Aí eu meto aquele inglês mesmo, roots. Então eu uso, assisto muito, sou cinéfilo, né? Então eu uso muito essa discussão de cinema. Então eu falo com assim, o título de filme eu uso para dar conselho, né? Como o de Spike Lee, eu digo, faça a coisa certa. Faça a coisa certa. Vá parir no momento certo, veja seu processo, veja como está ao seu redor, veja como vai ser para frente, que o processo é circular, né? A gente tem toda essa concepção hoje de gênero, uma luta pelo respeito pela nossa pluralidade de gênero, nossos homoafetivos, mas isso não impede que o ciclo se dê de forma certa e que as pessoas passem a apreciar isso como forma certa, né? Vamos perder o caráter cristão judaico, porque não adianta você querer concepcionar a família dentro do padrão do opressor, de uma coisa imposta, que nós sabemos que não era assim no princípio. Isso se dá por outros conceitos, né? Então, é muita coisa para recuperar, né? Que Swahili que eu diga, né? Quem busca fazer a coisa certa quando todos fazem a coisa errada. Eu digo, meu pai está aqui, 87 anos, que ele não foi polígamo, ele foi o putão, né? Porque 5 mulheres, 20 e tantos filhos, né? Ele era outra história, embora ele acompanhou todo o processo, alimentou todos, educou, acompanhou, deu segurança, mas o processo na relação com as mulheres é como ele diz hoje, né? Eu fui um cachorro, meu filho, né? Não amei ninguém, por isso hoje eu prefiro ficar aqui sozinho, refletindo. Então é esse. A relação dele com as mulheres se deu com um homem colonizado, um homem preto colonizado, que ao deter o poder, que deter o conceito, ele foi acumular o que no momento lhe foi educado, as famílias, dispor desse, né? E muitos fazem isso sem dar o apoio, porque o pior são os putões que ainda são violentos, que são abusadores, agressores, que abandonam seus filhos. Então a gente tem aqui todo esse processo. Eu falo muito, Oni, que a Casa do Boneco, a gente busca um conceito de apreciar, ouvir de tudo, construir o que há de melhor quanto à africanidade. Por isso somos expelidos das lutas convencionais, porque todo mundo quer tratar bem o turista, o gringo. Poxa, aquele meu amigo branco, que legal, você conhece, viu aquele cara? E a gente não tá aí, irmão. Você quer reparar, Você quer ajudar uma reparação? Então, trabalhe aí quietinho, se comporte como um não preto, não queira escrever livro não, não queira fazer TCC comigo não, porque quem faz comigo sou eu. E nós pretos precisamos tomar essa vergonha, porque se a terra é nossa, quem tem que desfrutar primeiro somos nós. Quem tem que fazer TCC, eu nem gosto dessa onda de estar escrevendo nossas coisas, botando lá na faculdade. Aí, enquanto de vez eles dão um título de honoris causa a um mestre velho que não vai para a sala de aula. E aí diz que a gente está sendo incluso dentro do conceito acadêmico. Eu sou meio enrugadinho com a academia, né? Então, o nosso processo não é esse. O nosso processo é de alimentar o conhecimento para nós primeiro, né? E se os caras querem ajudar, quanto não pretos, faça isso sem querer se promover, né? Não vai fazer santo não, vai só bater palma, cantar, dar o bode da festa dos outros, financiar a raspagem de umba, ou não, dá um bori no menino, dá uns banhos, no máximo. Fazer orixá em cabeça. Então, a gente aqui não está fazendo isso. Então, hoje estamos fechados com a casa de mate, que é a yoga kemética, hein? Que tá aí na fita, soube que ela tá aí na fita, não soube, já ia fofocar dela, mas nem vai dar mais, né? É Rosa, nossa grande multirosa, que Rosa, tem um nos beijo, Rosa. Nunca mais a fortalecido. gente conversou. Meu Deus, Rosa chegou fazendo um bocado de coisa, não foi? Eu fiz, gente, que mulher é essa? Que chegou assim, tipo, já É, montando lugar, já formando os meninos, já botando.
Que mulher Engoliu é essa? 6. Saudade, Ela Rosa, vamos engoliu. conversar. É uma hidra de 7 cabeças. Tem uma maquena em um, tem uma só rainha, saizinha em outra. Eu falei pra ela, Rosa, você chegou fazendo coisa que eu vejo gente discutir há 15 anos, cara, que precisa ter um espaço de saúde, não sei o que, ela chegou e pum, tá aqui, pronto, tá feito. Então é justamente isso, prática. Nós precisamos de prática. Eu sou retado para ficar pensando demais, aí fico criando assim umas falas, né? Eu digo, rapaz, a diferença de vocês é que a gente a gente tira a teoria depois que a gente faz, né? A ideia da gente, quanto preto, quanto revolução, é teorizar depois que a gente faz. Aí faz a teoria, o nosso é a prática. Então isso tem construído muito. Rosa tem uma concepção parecida, Fred Aganju e o grupo lá de Cachoeira é uma outra resistência presente. A gente tem vários grupos hoje, sabe? A gente tem a cooperativa Ujama, a gente tem várias, a gente tem o Musas, são vários coletivos que estão fazendo a coisa certa e é com quem a gente vai se juntar. Ah, quem tá querendo ir pra França, vai, irmão, eu não tô afim não. Vai lá fazer, os caras vão adorar ver você mexer o bumbum, sabe? Então, quem tá querendo é diferente, né? Aí algumas pessoas falam assim, a galera da casa do boneco vai ensinar a dançar afro na África, kkkkkk. Aí eu dizia, vocês foram ensinar na França, né? Porque a gente foi ensinar dança afro-brasileira e aprendemos dança africana. Você que não sabe a diferença, né? Então é uma concepção de que você procura o que você quer, né? Então, hoje as nossas transistas com Pudu, que é a linha de frente aí de Preta Gege, né? De Preta Chante, de Dani Gege, eu já estou para lá, né? São todos princípios que estão africanizados, que estão enraizados em África. Não é de mentira, não. A troca aconteceu lá, sabe? A gente ficou lá misturado, aprendendo muito mais, óbvio, e levando o que a gente conseguiu fazer com o que a gente levou. Então, essas práticas, elas foram feitas de fato. Então, quem tem teoria, quem foi para a França, mostre aí o trampo que você fez lá em Saint-Denis, lá em La Toulouse. Então, a gente tem um outro propósito. Vou felizão por estar aqui, né? Eu sou a péssima pessoa para mediar a mesa, porque já viu, eu quero fazer parte, falar, eu devia só fazer aquela onda de mediador, mas não pense isso. Então, agradeço muito, minha irmã. Não vejo a hora de ter você aqui. Estou aqui repleto de jovens, a maioria mulheres, né? Porque vocês se combinaram. Todas as suas fãs, todas as meninas que seguem, que dialogam muito, né? Essa coisa da mudança da mulher que você fala, eu, quanto homem preto e observador, né, e de aprendiz, pude aprender com a companheira, então companheira Nana, uma mulher que lutou para ter um filho assim, uma luta louca, e teve Oranifé, nosso filho, né, que fez a passagem logo, mas eu vi a mulher mudar, né? A jovem e a mulher, né? Eu vivo aqui com Preta Chante e vi Orumilá e vi a Ebomani nascer e vi essa mudança. Eu vejo aqui Gege, que ainda não tem as filhas, que todas já têm nome, sobrenome, padrinho, tudo, que ela quando parir vai ser o diacho, que é a madrinha das crianças todas, sabe? A gente vive aqui com as crianças da comunidade e a gente vê essa mudança, essa transformação, esse empoderamento, muda tudo. A gente sabe disso, a gente que é mais velho fica assim dizendo, vixe, já não vou falar mais baixo. Então a gente vê isso. Então, terra pra gente começa do útero, né? Começa da lama, começa da teia de aranha, começa do barro do conquém, e a gente sabe que
para onde é que a gente vai e vamos nos juntar com quem tem a ver. Então, se prepare para a gente fazer um candomblé aqui e mais tarde fazer uma meditação quemética, viu? Que o negócio é desse jeito. Hoje a gente encontra um jovem branco que eles têm um cipó da Huasca, eles são Haribo de não sei aonde, eles passaram com tudo. Eu quero ver quando eles se der com a gente, que está juntando as peças certas. Eu quero ver como é que vai ficar. E agora a gente vai chamar outra mulher preta, hein? A gente vai encerrar nossa fala, né, nesse momento, mas eu espero que você acompanhe a gente aí, fique sofrendo daí o fato de você não ter vindo, certo? E venha logo, porque eu quero beijar essa criança, fungar, passar a barba assim, aqueles velhos chatos que passam a barba na criança. O escroto, viu? E é um prazer. Vamos estar aqui já já com a Pretona também, aqui que vai falar sobre essa questão de urbanismo, as meninas que estão olhando para essa questão, porque o que você fala, eu digo sempre, gente, favela não é quilombo não, é senzala. Quem está na favela está na senzala. Não ache que a favela, por mais que você consiga uma quadra poliesportiva, que você consiga menos viatura, vai ser um quilombo. Quilombo é aqui. Quilombo é terra, onde os meninos bolam em cobra, bolam em siri, bolam em calango, toma picada de abelha, picada de marimbondo. Eu tô cagando e andando, que ele tá descalço, que ele tá na lama. Aqui bactéria fortalece eles, sabe? Então os meninos essa semana engoliram as piabas. Ó, Jorge, engoli 3 piabas, viva. Eu digo, é mesmo, vou nadar. Tô engolindo que é para aprender a nadar. Eu digo, já chega, viu, de tanta piaba, viu? Né? Então é essa a ideia. O outro, quem viu aquele vídeo das cobras que a gente postou aqui das caninanas namorando aqui no rio, aqui na beirada, quando elas saírem, eles pode pegar elas, então, não é? Os meninos aqui, às vezes, eles dizem, vamos matar aquele ali. Aí ninguém diz, oi, menino, tá com problema psicológico, quer matar? Não sabe, não. Aqui eles vai lá, mate um mesmo. Né? Porque às vezes. Porque na roça da blackout, né? Desse jeito. Puxaram a tomada errada aqui. Então o que acontece? Um beijo grande, minha irmãzinha. Um beijo, Beijo na gente. família toda. Obrigada. Fale de novo pra gente o nome da sua filhinha, porque eu vou tomar vergonha e vou aprender. Fifamê. Fifamê. Isso. Pronto, FIFA. Massa. Então é desse jeito. Um beijão para você. Faça as Beijo, suas gente. considerações aí, se você quiser. E um beijão. Só Muita paz, nega. agradecer. Beijo para todo mundo. Beijo nas meninas, né? E tô chegando daqui a pouco. Vou chegar. Massa, então, beleza, venha mesmo. E aí a gente vai bater um papo com o Joelson agora, que é o cara da ocupação de terra, né? Você vai conhecer, porque quando você vir pra terra, que você sai dessa porra desse apartamento, porque a terra tá aqui, o quilombo do Iti tá Eu moro aqui. em casa. Saia dessa porra dessa casa, venha pra porra do barraco. Viu? Estamos aqui, quem fala sobre qualidade de terra, agroecologia, o valor da terra como propriedade, né, tomada de volta, porque a gente não pode ficar esperando que ninguém vai devolver, gente. A gente tem que ir buscar, tomar. Então, é desse jeito. Joelson vai estar com a gente aí falando sobre terra. Terra e território. Vai, minha nega, beijo, firmão. Boa noite a todos os companheiros e companheiras, meus irmãos e minhas irmãs do Quilombo Oiti. É a 20ª Caruru de Beijing, que a gente tem uma alegria muito, muito grande de participar e de familiarizar nesse processo no quilombo, né? Então, o quilombo para nós é a coisa mais importante. Quando a gente fala de quilombo, lembra logo de Zumbi dos Palmares, Gangazumba e da grande República Palmarina. Nós
temos aí uma tradição muito grande nessa luta e na conquista de terra. Nós temos aí outra herança importante que foi Canudos, no sertão da Bahia. Então nós temos uma tradição de luta por terra e por território. O povo preto tem. Agora, nós precisamos... nós já bebemos muito nessa fonte, mas nós precisamos beber mais nessa fonte, que é dos povos originários. Quando fala em luta por terra, por território, os povos originários, eles até hoje, com todo o seu sofrimento, com toda a sua peleja pela terra, eles nunca abandonaram essa questão do sonho da terra e do território, porque eles entendem que a terra é mãe, a terra é poder, a terra é liberdade. De um tempo para cá, nós, o povo preto, recuamos dessa luta pela terra no sentido mais amplo. Nós temos uma trajetória depois do Império, ou depois da escravidão, de uma luta muito urbana, por terra urbana. Mas a luta pela terra no meio rural, ou seja, a luta pela terra para destruir o latifúndio, nós meio entrou na retranca. E o povo preto precisa assumir essa luta junto com o povo originário, com os povos indígenas. Então, para mim, essa é uma tarefa que nós precisamos assumir. Estou aqui hoje no Quilombo de Oiti e vejo a felicidade e a satisfação daqueles pretos, das pretas, que tiveram a coragem e a ousadia de estar no Quilombo. E também a liberdade. Então, nesse sentido, a gente fica muito feliz, mas também precisa convocar todos os pretos e pretas que estão hoje nas grandes periferias, ou seja, a gente gosta de chamar na Babilônia, que a Babilônia já ruiu e pode cair sobre as nossas cabeças. Já está caindo sobre nossas cabeças. Então nós precisamos urgente nos organizar para construir um grande movimento em defesa da terra e do território. Recentemente, a gente escreveu um livro que é Por Terra, Território e a Revolução dos Povos. Então esse livro dá mais ou menos aí um apanhado da caminhada que o povo preto, que os povos originários e que todos os povos pobres precisam fazer. Nós precisamos retomar esse lugar chamado de país, que desde a sua nascença foi feito algo terrível aqui nesse país. Os brancos que vieram da Europa vieram com a cruz e a espada e imporam aqui uma destruição dessa terra. E isso vem agora, em pleno século XXI, avançando esse processo. Nós já estamos praticamente aí na quinta ou na sexta ocupação desse país. Agora é para as transnacionais e pelo capital nocivo, que é o capital financeiro. Então essa junção do capital industrial, do capital financeiro e dos latifundiários se tornou agora numa grande reocupação do país, que está falando sobre a questão do agronegócio. Então é a junção disso tudo aí para a quinta ocupação. E o que tem a ver com nós pretos?
tem muito a ver. Porque a partir do momento que a gente, que é maioria da população, não assume a luta pela terra e pelo território, nós ficamos desterritorializados e ficamos sem terra. Isso tem provado para nós que isso para nós é assinar não a nossa carta de euforia, mas assinar a nossa carta da morte. Hoje nós estamos cercados nas grandes periferias da cidade e a matança, os estrupos, a falta de respeito com o nosso povo, ela tem se multiplicado e tem sido uma destruição que nossas mães pretas sabem muito bem que é isso. O seu choro, o seu sofrimento de enterrar os seus entes queridos, os seus filhos, sabe da angústia de visitar seus filhos que estão abarrotando as cadeias do Brasil. Enfim, nós estamos passando por um genocídio sem precedente. E eu acredito que o nosso povo preto precisa assumir a responsabilidade de lutar por terra e por território para a gente pôr fim a esse genocídio, a essa reestruturação do capital, para a gente pôr fim a essa barbárie que está acontecendo no nosso Brasil. Os povos originários, ele não perdeu essa condição de lutar por terra e por território. Inclusive agora, em pleno século XXI, eles estão mais fortalecidos nesse processo, porque ele tem consciência do papel da terra e do território. Os movimentos sociais teve um avanço importante, mas recuou também agora sobre o avanço da luta para além da cerca. Ou seja, nós tivemos uma capacidade muito grande de derrubar a cerca, mas paramos na derrubada da cerca. É preciso juntar o movimento negro, os movimentos sociais que lutam por terra, os movimentos quilombola, o movimento indígena, o movimento dos povos originários, para que a gente junto possa fazer uma grande unidade índia, negra e popular para lutar por terra e derrotar o agronegócio. Essa é a primeira tarefa nossa em pleno século XXI. A segunda tarefa é construir comunidades, quilombos, aldeias, recolocar esse povo todo que está nas grandes periferias da cidade, nas terras destruídas pelo agronegócio, para a gente reconstruir nossa vida e reconstruir a natureza nessas terras. Então nós temos uma missão impossível, mas nós temos certeza que é possível, porque nós temos uma grande quantidade de gente nos grandes centros urbanos, nas periferias da cidade, e esse povo emanado com os povos originários, com os povos indígenas, com os povos quilombolas, nós podemos fazer uma grande revolução nesse país e libertar como princípio, como para dar sentido à nossa vida, a Mãe Terra. Se nós não resgatar a Mãe Terra, o agronegócio vai destruir nosso país e vai destruir a América e provavelmente destruirá 90% da humanidade. Então nós temos que ter essa clareza nesse momento, em pleno século XXI, da nossa tarefa e da nossa responsabilidade. Então nós da Teia dos Povos estamos chamando a busca dessa unidade. Primeiro princípio, a terra e o território. Segunda tarefa nossa, ir para além da cerca, que significa construir comunidades autônomas, autonomia desses povos, liberdade para esse povo, outra economia e outro trabalho, na perspectiva que esse trabalho seja
um trabalho para a liberdade e para a construção de um futuro para nós e para as futuras gerações. Então isso significa a gente construir um projeto para os povos, uma educação para os povos capaz de levar a essa condução. E nós precisamos preparar essa terra para as futuras gerações. Isso significa nós suspender floresta, e isso significa nós produzir água no sentido de recuperar as nascentes e fazer que essas águas voltem a correr límpida por todo lugar do Brasil. Nós precisamos construir uma autonomia energética limpa que seja capaz de a gente gerar uma energia que não vai destruir a natureza e não vai destruir a terra. Nós precisamos construir autonomia alimentar, que até a companheira que me sucedeu já falou muito bem sobre essa questão da importância da soberania alimentar, da autonomia alimentar. E também nós precisamos entender o nosso papel na distribuição da riqueza do Brasil. Então nós precisamos, a luta pela terra e pelo território, romper a cerca, destruir os latifúndios e reconstruir outra perspectiva de sociedade. E nessa busca dessa perspectiva de sociedade, nós também temos que encorajar os operários, o pessoal que não vai assumir essa responsabilidade de voltar para a terra, mas que na cidade vai precisar de trabalho. Então nós precisamos socializar os meios de produção, precisamos socializar as fábricas, precisamos socializar essas empresas para que o nosso povo que está na cidade possa ter casa para morar e ter trabalhos dignos para se recolocar numa perspectiva de construção de uma sociedade verdadeiramente humana, que não destrua a natureza, que destrua todos os preconceitos que existem, racial, preconceito contra as mulheres, contra as crianças, preconceito contra o LGBTQI, todo tipo de preconceito. E também todo tipo de racismo que está colocado sobre essa terra. Então, nesse sentido, eu acredito que a experiência aqui do Quilombo de Oiti pode ser uma referência para que a gente possa assumir essa responsabilidade do povo preto a lutar por terra, a lutar por território e a lutar por dignidade e lutar pela nossa verdadeira liberdade. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, preta, negra, nós temos que entender que sem terra, sem território, não tem liberdade. Então, para a gente construir isso, é preciso que a gente faça uma luta árdua, construa essa grande aliança índia, negra e popular e fazer o que o Quilombo do Oiti está fazendo. Voltar à terra, voltar à nossa mãe, voltar a produzir água para nós, que também é nossa mãe, respeitar todo o ciclo da natureza, inclusive seres que já vieram mais velhos, que está mais tempo aqui na terra do que nós, as formigas, os passarinhos, todos os animais. Então, nesse sentido, é preciso a gente trabalhar nessa perspectiva e cultuar essa grandiosidade, a nossa mãe, a água e as riquezas que todos os seres da natureza vêm produzindo aqui na nossa mãe terra. Então, respeitar isso significa a gente avançar. E aqui no Quilombo de Oiti, nós vamos agora, esses dias que nós vamos passar aqui, vamos louvar a mãe, vamos cuidar da nossa mãe, vamos aprender cada vez mais os preceitos da nossa mãe e junto aqui vamos celebrar a nossa mãe. Eu tenho certeza que o Caruru de Beji é mais uma celebração
dentro de uma terra e juntamente com o povo livre, percebendo o carinho e o amor da nossa mãe para que a gente possa retomar outra perspectiva de humanidade. Então, viva o povo preto, viva os povos originários, os povos indígenas, viva todo o povo que está na periferia e vamos fugir, como diz Gilberto Gil, vamos fugir, é urgente fugir da Babilônia e vamos retomar a terra, porque a terra é nossa mãe e é aqui que é nosso lugar e é aqui que nós vamos construir a nossa liberdade. Viva o povo preto, viva toda a resistência indígena e viva todos aqueles que estão dispostos a doar sua própria vida para defender a Mãe Terra. Um abraço a todos. É isso aí. Boa noite a todas e todos. Eu sou a Poena Ferreira. Aceitei esse convite, né, em nome da Cooperativa Ujama, organização comunitária que é parceira da Casa do Boneco. A Cooperativa Ujama surge em 2019, nós atuamos em 4 eixos, né, formação política e educação comunitária. A gente também tem o eixo de serigrafia, onde nós temos uma linha de vestuário própria, né, o vestuário pan-africanista. Nós também trabalhamos, né, apoiando outras organizações comunitárias, como a Casa do Boneco, o Comitê contra a Covid-19 de Cachoeira, fazendo esse trabalho de gestão e elaboração de projetos, né? E nós também trabalhamos com produção cultural. Então, hoje, né, eu venho aqui falar em nome da Cooperativa Ujama, mas também desenvolvo um trabalho como assessora do Movimento Sem Teto da Bahia e de outras organizações também, né, nessa luta por moradia, nessa luta pelo tal direito à cidade, né, que a gente já conversou um pouco sobre isso. E atualmente eu desenvolvo uma pesquisa de mestrado sobre essa resistência negra, nesses processos de resistência do povo negro frente à política urbana, né, especificamente no Centro Histórico de Salvador. Então, acho que foi bastante e muito bem falado, né, por mestre Joel sobre esse processo de desterritorialização que nós passamos, né? Fomos arrancados de África, depois fomos jogados aqui nesse país com o nome de mercadoria, que é o Brasil, e estamos nessa situação, nessa condição, né, de sem terra, portanto, sem território e também sem teto. Então, assim, eu me insiro nessa luta por moradia a partir desse trabalho de assessoria, né, de assessoria a grupos e movimentos que querem acessar esse direito importante, né, que é a moradia, um direito fundamental. Mas eu, enquanto mulher negra, também me coloco nessa situação de ser uma mulher negra sem terra, né, sem teto, né. E é isso que eu gostaria que os pretos, principalmente que moram nas grandes cidades, que moram em Salvador, né, como eu também moro, reflitam sobre essa nossa condição, né? Porque você morar de aluguel numa casa apertada, enfim, isso não é você ter um direito à moradia. Você não tem direito à moradia, você não tem direito à terra, tá ligado? Então, a gente é sem terra, a gente é sem teto. Se você se você paga aluguel atualmente, você é sem terra, né? Você não tem um patrimônio que seus filhos, enfim, que você vai transferir para outros entes de sua família, né? Então, essa condição aí me toca e me põe, né, a pensar sempre. Então, eu acho que esse processo aqui de aquilombamento da Casa do Boneco e do Quilombo do Oiti é um processo de retomada, assim, ímpar na história, assim, até do movimento negro, né? Porque o movimento negro, ultimamente, não tem nem sequer reivindicado, enquanto, assim, movimento negro, a questão da terra, né? Que é algo, assim, fundamental. Então, a gente tem esses primeiros processos de retomada pela terra, quando a gente chega aqui no Brasil, a partir dos quilombos, né? Então, a gente está aqui hoje no Quilombo do Oiti, que é remanescente do Quilombo do Oitizeiro, né? Um quilombo de 1806, né? Que entrou em confronto com o Estado brasileiro em 1806, mas que existiu desde muito antes, né? Há muito tempo antes. O Quilombo do Oitizeiro já produzia mandioca, já fazia essas relações comerciais sem nem sequer
está assim pautando o Estado brasileiro, né? Era algo pautando a autonomia mesmo. E então, né? Esse processo, essa condição em que nós estamos hoje, enquanto povo de sem terra, é o que faz com que nós sejamos, por exemplo, em processos de requalificação urbana, né, como geralmente se chama, nós sejamos deslocados. Sempre quando acontece uma obra, uma reforma, há esse remanejamento sem nem sequer perguntar à comunidade se ela, né, se ela deseja sair do seu território, né? As poucas casas que nós temos, nós somos simplesmente realocados. Então a população vai ser realocada porque vai passar uma via, vai passar um viaduto. E esse processo é fruto desse processo de desterritorialização, né? Nós somos um povo sem terra, nós somos um povo sem teto. Acho que aqui no sul da Bahia é importante reforçar um processo que aconteceu na década de 90, que foi a queda do cacau, né? Esse processo da queda do cacau, ele vai gerar um boom um crescimento, né, em Salvador. E o processo dessa queda do cacau, ele foi desencadeado pela vassoura de bruxa, né, que foi disseminada aqui na Bahia por integrantes de forças políticas como o PDT e o PT. Né? Acho que isso é algo que todo mundo sabe. E esse processo foi que gerou uma série de outros desdobramentos, né? A partir desse golpe na década de 90, a vassoura de bruxa, ela é disseminada aqui no sul da Bahia, e isso faz com que vários pretos que não tinham propriedades, que não tinham terra, apenas trabalhava, né, para os brancos, perdesse o pouco que já tinha, a pouca propriedade, né, devido à importância econômica que o cacau tinha. E todos eles vão migrar para Salvador, né? E quando chegam em Salvador, encontram uma Salvador que o lugar de morar é longe, né? É lá em Cajazeiras, quem está em Salvador sabe, lá em Cajazeiras, Castelo Branco, você vai ter também a galera ali, né? Já no subúrbio. Então você tem esse processo. Quem sai do interior para ir para a cidade, né? Esse processo que eles tentam chamar de êxodo rural, mas na realidade é esse nosso processo, né, de desterritorialização. Nós somos jogados em qualquer lugar, em todos os contextos favoráveis e desfavoráveis. Nós somos esse povo que, quando o Estado quer, quando o Estado pede, a gente tem que ceder essa terra para ele. Quando o Estado, o capital financeiro e imobiliário deseja, a gente tem que ceder nossas terras para eles. Então, eu me perdi um pouco. Então, esse processo, né, de desterritorialização é que faz a gente estar nessa situação. Eu me perdi. Então, né, acho que refletir sobre esse processo de aquilombamento aqui no Quilombo do Oiti, e assim um processo que é pautado por outras organizações, faz com que a gente pense nessa continuidade histórica, né? Esse futuro. Inclusive, o 20º Caruru de Begias Pedagogingas, o qual nós estamos realizando hoje, nessa mesa de abertura, essa mesa que fala sobre a terra, fala também sobre o quilombo enquanto uma possibilidade nos dias da destruição, né? E assim refletir sobre o que está acontecendo hoje, nesse momento, esse aquilombamento no Quilombo do Oiti, essa perspectiva de pensar o amanhã, né? De pensar o futuro dessas crianças que nós estamos germinando hoje, né? A gente falou de Agaí, a gente falou de Anin, a gente falou de Preta Achante, né? E a gente tem visto essa continuidade aqui cotidianamente. Então, quem é que vai estar gestando esse futuro? Quem é que vai estar desenvolvendo essa propriedade? Quem é que vai estar desenvolvendo essa terra? Né? A gente tem que pensar sobre esses critérios. Mestre Joelson já colocou o que é necessário ser feito para que nós desenvolvamos nossa terra. Né? Então, nós temos um coletivo, né, de coletivos que tem se aproximado dessa questão desse reaquilombamento, né? E de que forma, quais serão os passos que nós vamos tomar.
Então eu acho que é isso, né? A gente assim buscar estar próximo, né? Voltar às nossas origens, voltar à terra. Estava conversando com minha irmã Nathalie, minha parceira, hoje mais cedo, e é algo que a gente reflete, né? Nós temos que estar aqui. É aqui que tá, é aqui que os gringos querem estar. É aqui que o pessoal, aqui praticamente não tem placa da cidade de Itacaré. As placas são todas de fora, né? Do sul do país, do sudeste. Então é aqui que nós também temos que desejar estar. Não lá na cidade, onde nós somos escravizados, nossa mão de obra não vale nada. Nós moramos em cubículo, né, por conta também dessa questão da terra. E nós vivemos mal, nós comemos mal. Então nós temos que disseminar esse desejo de estar próximos à terra, entende? Então é isso que eu tinha para contribuir, que eu tinha para conversar com vocês. Eu vou chamar o mestre Jorge Rasta, né, para vir trazer vir dar algumas contribuições sobre, e agradecer nesse convite, agradecer a parceria, em nome da Cooperativa Ujama, agradecer a Casa do Boneco e todas essas importantes falas. Pois é, galera, desse jeito, né? É o que, Dani? Projetar mais a voz. Ah, tá bom, fala mais alto, lá vai, hein? Depois não reclame. É exatamente isso. Estamos aqui. Pois é, nós estamos aqui tendo a 20ª edição do Caruru de Beji, das Pedagogingas. Só que dessa vez, pela primeira vez, todo aqui do Quilombo, da Fazenda Modelo Quilombo do Oiti, que está situada aqui na comunidade quilombola de Santo Amaro, Itacaré. É um evento híbrido. Tivemos aí online a nossa querida Anurace, agora tivemos aqui presencial o Joelso e agora a Poena, falando sobre terra. Todos nós falamos sobre terra, os valores da terra, que é um dos princípios de supervalorização no planeta. E como nos ensinam os grandes mestres ancestrais de África, como fala o nosso grande ancestral, vivo ainda, né, que é o nosso querido mestre TC, os princípios da dominação do planeta é terra, água e comunicação. Que inclusive estamos usando totalmente o software livre para transmitir ao vivo. E como Dani, que está no comando aí também como mulher terra e passa para a gente essa informação, nós estamos transmitindo isso totalmente com software livre através do, como é o nome do grupo? É do Socializando Saberes. Socializando Saberes, que faz parte do projeto da Balbáxia, junto com a Rede Mocambos, junto com a Casa Tainã, junto com a Casa do Boneco e vários outros grupos que fazem parte dessa rede, né, que está espalhada no Brasil e que é uma grande rede de comunicação, vai estar presente com a gente aí no sábado, onde a gente vai estar com a roda de comunicação. Então, terra, água e comunicação. Essas pessoas, nossos parceiros, militantes, pretos, enfrentadores, pesquisadores, mestres e aprendizes na nossa circularidade, aprendemos com os mais novos aprendem com a gente num processo contínuo, né? A gente tem o enfrentamento e a gente tem o desenvolvimento, a gente tem a espiritualidade disso tudo no nosso diálogo. Essa aula, essas explanações vão estar presentes dentro do nosso conteúdo, no nosso canal da Casa do Boneco, Fazenda Quilombo do Oiti, a nossa grande parceria direta com o assentamento Terra Vista, fazemos parte da Teia dos Povos, fazemos parte também de uma parceria com a Casa de Maate, da Yoga Kemética, onde é um dos parceiros da gente dentro da Casa do Boneco hoje, aqui no Quilombo do Oiti, e nos trabalhos que estamos desenvolvendo e desenvolveremos. Então, a gente vai encerrar essa mesa que é a terra. Amanhã vamos estar com a mesa água, onde a gente vai estar com o Valderli, falando sobre a questão do movimento das barragens,
dos atingidos por barragem, vamos estar falando sobre as questões do Rio de Contas, a gente vai estar com a galera da MUC falando sobre a questão do acessibilidade à água, com o nosso querido Edmilson, vai estar aqui representando a galera do Sinazef. Do Sindai, né? E um dos nossos parceiros também. Vamos estar também com Rosa da Casa de Mate falando sobre água. E quem mais? Com a Eleonice, que é a nossa guerreira aí que está à frente da luta dos povos das águas, né? Que vem desenvolvendo a luta acadêmica e a luta prática dentro da vivência, que faz parte também da Teia dos Povos, que é um dos elos que estão presentes. E assim a gente vai encerrar a nossa live. Vou passar para os nossos parceiros, porque todos aqui somos do mesmo grupo, não há convidados aqui, não há pessoas nessa mesa, são todos família, todos parte da instituição, a Poena, Joelson, Oniurace, né, porque nós já não queremos mais nada dividido, nada separado. Quem vai estar aprendendo, quem vai estar ensinando somos nós pretos, pelos pretos. Então vamos passar para a galera aí, para a Poena, logo depois para Joelson, para que possa explanar as suas considerações. Massa aí. Boa noite, gente. Quero agradecer a todas e todos, né, por participar com a gente, para estar junto. Acho que chamar, né, para que a galera colabore, contribua com a Casa do Boneco, contribua com as iniciativas. No caso também, na Cooperativa Jama, você comprando as camisas da Cooperativa Jama, você pode fortalecer outras organizações, né, não só a Cooperativa Jama, mas outras organizações comunitárias. E agradecer pelo evento. Eu acho que sempre conversar, discutir sobre a terra entre nós pretos é algo fundamental. Então eu estou sempre disposta e agradeço a Casa do Boneco. De novo, boa noite a todos e todas, e dizer que é uma alegria muito imensa e uma honra muito grande a gente estar aqui na Casa do Boneco discutindo terra e território. Amanhã o SJ já disse vai ter aí sobre água. Então eu tenho certeza que nesse momento aqui que nós vamos estar aqui, vamos falar de tudo que é importante para a gente reconectar nossa vida e nossa esperança. Nós precisamos trabalhar esse processo de agroecologia, mas a agroecologia não é simplesmente um ato de plantar e de colher. A agroecologia é um modo de vida que está muito relacionado com os povos originários, com os povos que há milhões de anos já estão aqui nessa terra, e nós precisamos nos irmanar muito mais com a natureza para, junto com ela, resgatar nossa mãe terra e fazer a partilha que todos nós, 90% da humanidade, 90% da nossa população brasileira, precisa da nossa mãe terra e do cuidado da nossa mãe terra e cuidado com as águas e com todas as discussões que nós vamos ter aqui. Então, nós da Teia dos Povos estamos muito contentes de ver aí esse processo e dizer aqui o Quilombo do Oiti que nós já estamos juntos, vamos firmar mais juntos, e tudo que nós tiver de referência de trabalho que deu certo lá na Terra Vista, nos mutirões, nas pré-jornadas, nós vamos tentar incorporar aqui para a gente fortalecer essa experiência, porque a gente está entendendo que nesse momento da mentira, do fake news, de tudo quanto não presta, nós temos que reforçar nosso povo, inclusive nosso povo preto, para essas referências se tornar realidade e essas referências possam encantar o mundo na perspectiva do povo preto, a maioria da população assumir o comando. Então, nosso povo preto, os povos indígenas e o povo da periferia que está nessa situação precisa assumir o comando para a gente transformar essa terra, repartir essa terra para o bem viver e para a construção de uma nova sociedade de esperança, onde a maioria da população esteja incluída. E tenho certeza que é o povo preto. Massa, massa mesmo. Pois é, né?
Nada mais a dizer, né? Só que amanhã vamos estar aí a partir das 19 horas. Com o Jumba e água, mas durante o dia. E água, e durante o dia vários recortes de várias oficinas, né? E várias práticas que estão dentro das nossas vivências, porque vivência não tem nada programado, né? Vivência é o que rolar na hora. Então, tem um cronograma ali, mas pode ser um fake e rolar outra onda, né? Massa, irmão aí. Até breve.